Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui hoje um pouco surpresos. Eu, como membro da Comissão Especial da Reforma da Previdência, assisti ontem um debate com o general Augusto Heleno, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele foi entrevistado durante quase uma hora, e o que me surpreendeu mais, é além da cobertura que ele dá às loucuras e insanidades do presidente Bolsonaro, é que ele tem a percepção de que a reforma da Previdência já ganhou a confiança das amplas massas da classe trabalhadora brasileira. E eu quero dizer aqui, de pronto, que isso não é verdadeiro. Não só porque todas as pesquisas mostram que essa pauta é impopular, que essa pauta tem rejeição na maioria esmagadora das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros, mas porque é só andar nas ruas, e o nosso mandato de deputado federal está nas ruas. Quase 2 vezes por semana nós vamos com uma banca para a rua, entende? Colocamos lá as assinaturas contra a reforma da Previdência, é um aparelho de som, e a receptividade é enorme. Ou seja, trabalhador e trabalhadora é contra essa reforma, porque eles estão tomando ciência, estão fazendo as contas, e nós sabemos que quem vai pagar a conta da crise na reforma da Previdência, que o ministro Paulo Guedes quer arrecadar 1 trilhão e 200 bilhões, são os pobres, são os de baixo, são aqueles que estão no regime geral da Previdência Social, é quem ganha até o teto da Previdência, mas particularmente aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Porque a crueldade, a perversidade que está contida nessa proposta da Previdência é que, no pouco mais de 1 trilhão, quase 900 bilhões de reais, vão sair exatamente dos mais pobres. E eles têm ainda a insensatez de dizer que a reforma ataca privilégios. Na verdade, vejam, senhores, desses quase 900 bilhões de reais, 170 bilhões vão sair de apenas uma medida que nós temos que derrubar essa casa, que é o chamado abono salarial, que é ganho por um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos hoje. Eles querem reduzir para quem ganha até 1 salário mínimo. Acontece que em vários estados da Federação Brasileira, principalmente os maiores, São Paulo, Rio Grande do Sul, o salário mínimo regional é maior do que o mínimo nacional estabelecido de R$ 998. E passando de um mínimo, sendo R$ 1.100 e tal, ele já não recebe mais o abono. E ainda é proporcional o abono aos meses trabalhados. Só aí eles querem garfar 170 bilhões de pobres que ganham até 2 salários mínimos. Não é possível. A segunda questão é o benefício de prestação continuada, que é oferecida hoje pelo Estado, pela lei, a pessoas que têm mais de 65 anos de idade, não tem mais trabalho, não tem condições de trabalhar, são as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, e que têm que obedecer ao critério de a renda familiar ser de apenas R$ 260 mil. E não pode também ter um pequeno apartamento, Minha Casa Minha Vida, que ele adquiriu lá atrás. Vejam, R$ 98 mil é o valor de uma casa como ele. Se ele tem a casa, ele não tem o benefício. É isso que eles querem fazer, tirar o benefício dos mais pobres, querem levar para 70 anos de idade, sendo que no BPC, no benefício de prestação continuada, a média de vida das pessoas é até 73 anos de idade. E a aposentadoria rural?
e a das professoras e professores, e das mulheres. Veja, as mulheres hoje, professoras, trabalham, tem tempo de contribuição 5 anos menor, 5 anos menos. É claro, porque as mulheres têm dupla e tripla jornada de trabalho, porque elas são cuidadoras de idosos, porque elas criam os filhos, e tudo isso não é levado em consideração. Então hoje, o que nós vamos ver é o seguinte, é que uma professora que está para se aposentar, ela pode simplesmente ter que trabalhar mais 10 ou 12 anos para se aposentar. É que essas pessoas que fazem a lei, o ministro Paulo Guedes, que é banqueiro, né, que é uma pessoa dos fundos de investimento, que é um especulador financeiro, ele não sabe o que é ficar 40 horas numa sala de aula por semana, corrigir provas, preparar. Eu não tenho a mínima ideia do que é ficar de pé, das doenças que acometem. Mesmo nas aposentadorias especiais, eu estou falando de policiais, que grande parte votou no Bolsonaro, mas estão aí revoltados, Polícia Civil particularmente, porque querem baixar, querem acabar com a paridade, com a integralidade, mas mais do que isso, né? Tem o problema das pensões, que vão ser reduzidas a praticamente metade do que é hoje. Então é daí que vai sair o grosso das questões. E a gente tem que falar o português claro. Por que os militares não entraram na reforma da Previdência? Por que eles estão num projeto de lei à parte que lhes dá o seguinte: eles vão aumentar o tempo, sim, de permanência, de contribuição, mas vão ser recompensados por um aumento de soldos que praticamente leva a que eles não tenham nenhum sacrifício, enquanto todas as outras categorias do serviço público têm também. Nós queríamos também desmistificar, senhor presidente, senhores deputados, desmistificar a ideia de que o funcionalismo todo brasileiro ganha muito. Não é real, presidente, não é real. A maioria do funcionalismo público de municípios brasileiros ganham até 2 salários mínimos. 86% dos servidores públicos nacionalmente ganham até o teto da Previdência Social, R$ 5.859. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Estão falando de planos de carreira? Sim, planos de carreira, juízes, promotores, receita e etc. Carreiras de Estado certamente são mais bem remuneradas, mas eles não estão falando que a lei do FUNPRESP de 2013 já tratou disso, porque as pessoas, para terem uma aposentadoria maior depois de 2013, elas já são obrigadas a fazer uma previdência complementar, e quem está abaixo disso já está com as garantias constitucionais. Então, na verdade, é uma grande farsa isso tudo. Por isso, nós temos lutado contra a reforma da Previdência, que só quer fazer a capitalização para encher o bolso dos banqueiros. Nós sabemos que a capitalização é o sinal para o mercado financeiro. Não é à toa que o Guedes fala todos os dias. Não é à toa que todo dia o ministro Paulo Guedes vai ou falar com empresários, né, ou vai para os meios de comunicação dizer o seguinte: feita a reforma da Previdência, olha, vai jorrar recursos do exterior, vai cair a taxa de juros e vai ter muito emprego. Não é verdade, a mesma mentira foi dita para a reforma trabalhista, e está aí, desemprego em massa no nosso país. Ou então ele diz que vai vender tudo lá fora, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo para fazer caixa, para pagar juros da dívida pública. A capitalização é o fim da previdência solidária no nosso país e da previdência pública, é a privatização. Por isso nós somos radicalmente contrários a essa reforma da Previdência. Muito obrigado, presidente.